assinam neste momento ordens de serviço para a construção de encostas. Vamos acompanhar ao vivo. O presidente Lula, saudar o ministro Jader Filho, saudar os deputados federais Pedro, Isa, deputado estadual Sileno, superintendente Paulo Neri da Caixa, saudar aqui todos os secretários municipais, em nome do secretário Dema de Governo, secretária Marília de Infraestrutura, saudar o ministro Renan, saudar Zé Guimarães, ministro Valdez, saudar também minha querida amiga senadora Janaína, pelo Ceará, suplente do ministro Camilo. Dizer, presidente, que hoje é um dia muito especial. Eu vou tentar ser breve nas palavras, mas é um dia especial, um dia de emoção, onde a gente assina a autorização de início de obra, ordem de serviço de obra de 40 milhões de reais de proteção de encosta na cidade. E já com a boa notícia, presidente, que saudando aqui Paulinho Neri, o pessoal da Caixa, na semana que vem eles estão liberando mais 12 milhões que vão para o ministro, ele autoriza também o início de obra. Então são 40 milhões essa semana, mais 12 milhões semana que vem, totaliza 52 milhões de proteção de encosta. Esse é um recurso que há mais de 10 anos foi travado pela burocracia. No governo passado, federal não teve nenhum movimento de desembolso, de cuidado, e aqui a gente não está falando de um anúncio de licitação, de fazer projeto. Todas essas obras estarão acontecendo no dia de hoje. Essas famílias estarão protegidas para o período de chuva. A gente está falando de mais de 18 localidades na cidade, bairros da periferia, com mais de 3 mil pessoas que serão diretamente beneficiadas por essas obras. E quando a gente faz uma obra de proteção dessa, a gente garante que as famílias não precisarão ser reassentadas. Então, quando a gente precisa reassentar uma família, a gente precisa levar ela para longe dos seus vínculos afetivos, custa muito mais. Uma unidade habitacional pelo Minha Casa Minha Vida é muito mais caro do que o custo familiar de uma obra dessa. E a gente garante que as famílias estarão onde cresceram, onde convivem, onde têm os seus familiares. Nós estamos também, presidente, com o programa Parceria, que foi premiado pela ONU, onde a gente faz o projeto, compra um material e a família executa aquela obra de menor risco, sobretudo de proteção de encosta. Com essa intervenção, nós conseguimos chegar a 1.200 obras por ano só desse programa e já protegemos mais de 10 mil famílias, junto com as obras coletivas. E falando com o presidente da Caixa Econômica, ao qual quero mandar um grande abraço, que foi decisivo para esse dia de hoje, nós apresentamos que esse programa tem tudo para ter capilaridade em outras cidades brasileiras, onde a gente consegue, com uma média de 15 a 20 mil reais, fazer uma obra que beneficia 3 famílias e que tira essas famílias de situação de risco para uma situação de segurança. Então, hoje é uma marca da cidade fazer esse tipo de proteção. E eu agradeço que a gente pode juntar essas obras de menor impacto com as obras de grande porte, como aqui a gente está falando. Saudar as famílias dos beneficiários que estão aqui e dizer que nós vamos seguir investindo muito, batendo recorde de investimento e fazendo parcerias. Ano passado, só em obra de morro foram mais de 70 milhões. Esse ano, a expectativa, obra de encosta, na verdade, mais de 70 milhões. Esse ano, a expectativa é superar os 80 milhões e contando com essa ajuda, com esse compromisso do presidente Lula, tenho certeza que toda a diferença será feita para essas famílias. Nós mapeamos, presidente, são mais de 220 localidades, o que a gente chama de localidade. Dentro de um bairro, a gente pega Casa Amarela, no Recife. Tem cada morro e cada córrego, tem um nome e é uma localidade. É Alto da Foice, Nossa Senhora de Fátima, do Eucalipto, Alto do Maracanã. Então, cada localidade dessa, nós mapeamos
todos os pontos de risco georreferenciados. E nós, hoje, temos projetos contratados, financiamento, aquele que o senhor mandou para o Senado e a gente contratou no BID, e convênio com o governo federal para, em todas as mais de 200 localidades do Recife que tem encosta de risco 3 e 4, haverá uma obra de grande porte executada pela Prefeitura do Recife. Isso nunca foi feito na história da cidade, isso é fruto do planejamento de uma equipe bem treinada e da capacidade política de decidir e de construir. Então eu quero aqui de forma muito verdadeira fazer o meu agradecimento diante da imprensa ao ministro Jader por sua diligência, ministro. Um ministro preparado. Quando eu conversei com ele a primeira vez sobre isso, eu disse: ministro, há quase 15 anos isso está parado. Aí ele disse: João, fique tranquilo que a gente vai resolver. A prefeitura tinha que botar 2 milhões de reais e o governo federal 148 milhões. O governo não botou, a prefeitura foi, botou o dinheiro todo e acabou o escopo. Então a gente precisava escolher novas obras para poder a prefeitura, para o governo federal colocar. Eu disse: ministro, mas vamos fazer isso um papel aqui, um termo, uma coisa que a gente já manda para a equipe técnica. Aí o ministro disse: João, na minha estrada não tem curva, só tem reta. O que eu estou dizendo vai ser cumprido. E aí, ministro, de fato, tem muita reta e tem muita responsabilidade com o povo que mais precisa. Eu quero aqui lhe agradecer de público, dizer que você é um amigo, que você conta comigo, e agradecer por você ter feito tudo o que prometeu uma realidade, e ao presidente Lula, claro, dizer o bem que o senhor tem feito ao Brasil, dizer do meu compromisso de estar sempre ao seu lado, de poder contar comigo sempre, assim como o senhor contou com meu pai, conta com o nosso partido, conta com o nosso time que está aqui, e siga, presidente, fazendo bem pelo Brasil. Não é fácil, meu pai dizia que o Estado, ele é feito para moer para o graúdo. Se você deixar o poder público sozinho, ele vai rodar só para quem é grande. E o papel de todos nós é acordar e botar a máquina para moer para o pequeno. Então, o presidente Lula pega a máquina do Estado brasileiro todo dia e moe para o pequenininho. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda muita gente, mas mais do que incomodar muita gente, isso salva muita gente. Então, presidente, obrigado por ter essa coragem. Conte com a nossa cidade. A gente vai poder visitar as obras. Eu vou fazer os vídeos lá das obras, agradecendo ao senhor, ao ministro Jader. Vou mandar para a Stucker para ele mostrar essas obras salvando vida e protegendo famílias. Antes de terminar, agradecer ao ministro Camilo, aqui presente, agradecer a Humberto, agradecer a Tereza, agradecer a parceria de sempre e a disponibilidade que esse time aí, craque de senadora, senador, pelo nosso Estado tem feito. Então, muito obrigado, presidente. O Recife agradece. Saiba que milhares de pessoas e de famílias dormirão tranquilas nesse período de chuva que está chegando. Muito obrigado. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o ministro de Estado das Cidades, Jader Filho. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero saudar o presidente Lula, esse dia tão importante que eu entendo que é um dia, que é um marco na prevenção, na resiliência, na adaptação das nossas cidades. Saudar o prefeito do Recife, João Campos, esse parceiro, amigo. Saudar o querido amigo Valdez, ministro da Integração, que tem uma conexão muito próxima a tudo isso que a gente está falando e tratando aqui. Na verdade, a gente cuida da prevenção e o Valdez cuida depois que as encostas acontecem os problemas. O que a gente está trabalhando hoje aqui é para que o ministro Valdez não precise mais cuidar, né, Valdez, dos acidentes que têm sido tão frequentes aí ao longo da história do Brasil. Aqui, meu querido amigo Camilo Santana, ministro da Educação, ministro Renan, senador Humberto, senadora Janaína, o nosso líder, e aí, guia e farol, nossa senadora Tereza Leitão, enfim, senhoras e senhores, minha amiga Isa, deputado Pedro, nossos parlamentares aqui presentes, nosso querido amigo Rui Costa, que está chegando agora. Mas, meus amigos, hoje é um dia que eu considero um marco
de como se deve tratar ou não a política pública de prevenção a desastres, que é uma coisa que tem ceifado tantas vidas e, quando não ceifa vidas, acaba destruindo histórias, tudo aquilo que as pessoas construíram. Presidente, quando o senhor chegou e o senhor fez como o senhor fez ao longo da sua história, o senhor fez muitas transformações, mas uma não havia registro nenhuma, nem de perto, que era o senhor só tratar de orçamento da União antes mesmo do senhor ser presidente. E no assunto que nós estamos tratando hoje aqui, presidente, é um retrato de como o senhor enxerga, como o seu governo enxerga a questão da prevenção e como o governo que nos antecedeu enxergava. Senhoras e senhores, antes da PEC da transição, e aqui agradeço aos senadores, aos parlamentares que ajudaram o presidente Lula nessa missão, para a prevenção nesse país haviam apenas 27 milhões de reais para todo esse Brasil, para tratar tanto de contenção de encosta quanto de drenagem. Ouçam bem, 27 milhões de reais. É como se o governo anterior tivesse colocado R$1 milhão para cada unidade da federação. Isso, meus amigos, isso não dá sequer para manter uma obra, já que nós estamos hoje aqui, como disse aqui o nosso prefeito, só esta obra aqui são cerca, desde o início até o que nós estamos assinando aqui, o que vamos assinar na semana que vem, são cerca de 150 milhões de reais. Por isso, João, que ficou tanto tempo parado as obras aqui. E o que nós estamos hoje assinando aqui, esses 10 milhões hoje, não é isso, João? E mais na semana que vem, 40 hoje, né? E na semana que vem mais 12, né? 12 milhões, no total de 52 milhões que nós vamos assinar aqui, é maior do que estava dentro do orçamento. Então, nós não estaríamos hoje aqui tratando disso se nós tivéssemos aquele orçamento que nós estávamos falando lá atrás. Fora tudo isso, presidente, e aí avançando no farol que o senhor demonstra para a sociedade brasileira, nós temos só de seleção, meu amigo Rui, do PAC, são cerca de 6,4 bilhões de reais. Meus amigos, esse é o retrato, e aqui falo para a imprensa e para os moradores dessas áreas, essa é a diferença do governo do presidente Lula para o governo que o antecedeu. Prevenção é prioridade nesse governo. Cuidar de pessoas é prioridade desse governo. E hoje, presidente, nessa assinatura que nós estamos fazendo aqui, é a demonstração clara de como é que o senhor trata um assunto tão sério, um assunto que é um tema diante das mudanças climáticas, tem sido cada vez mais frequente, e aqui temos visto, Silvinho, as imagens do ministro Valdez, desde lá do sul do país até o norte, com deslizamentos, com falta de água e tantos outros problemas. Mas o Brasil soube reconhecer e soube entender que não era aquele caminho, não era aquele modelo que era o modelo certo para a gente poder cuidar desse país. E foi por isso que todos nós, e o Recife e o Pernambuco em especial, deram uma votação massiva para mostrar um não. Não é assim que a gente quer lidar com as nossas cidades, não é assim que a gente quer lidar com as questões de prevenção. Então, presidente, eu considero hoje um dia muito importante e uma sinalização para a sociedade brasileira, mais uma vez, de que o senhor sabe com as suas necessidades do povo brasileiro. Meu amigo João, para mim também é um dia de muito... Aquela coisa, é como se tivesse um check, uma missão cumprida. Você esteve comigo logo no início, quando nós chegamos lá ao Ministério, e você esteve dizendo assim para mim, me lembro bem, você preocupado se a gente de fato ia chegar no dia de hoje. Você precisamos assinar. E hoje, meu amigo, missão cumprida, mas isso é graças não só à equipe do Ministério das Cidades, o nosso compromisso com o presidente Lula e com esse tema tão importante, mas também da tua equipe, que foi muito diligente
você conte com a gente à frente do Ministério da Cidade para que projetos belíssimos como esse que você vai tocar aqui em Recife possam ser multiplicados. E isso sirva de exemplo não só para Recife, mas para todo o país. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o ministro de Estado das Cidades, Jader Filho, e o prefeito do Recife, João Campos, assinam ordem de serviço para a contratação de obras de contenção de encostas no Recife, no valor de R$40 milhões. Essas obras garantem a segurança de mais de 2.800 pessoas que residem em áreas de risco no Recife. Pode segurar aqui? Eu quero sair da foto. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu pedi ao querido Quiril para fazer as vezes dele do cerimonial. Hoje tem um querido amigo aqui, Gogóia, vem cá, que botava os sons dos discursos lá do meu pai. E ele disse: João, eu estou com o microfone que seu pai usou pela última vez aqui pronto para usar. Aí eu disse: eu não tenho coragem de usar não, mas eu vou fazer questão que o presidente Lula possa utilizar desse microfone para fazer o que ele fazia, que era dar voz à esperança das pessoas e fazer por quem precisa. Então, presidente, de coração, essa singela homenagem, agradecer por tudo e dizer mais uma vez: o senhor nos representa e o que o senhor faz é necessário para o povo brasileiro. Muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Estou aqui, eu espero que você guarde o microfone meu. Não, tá? daqui a 50 anos. Companheiros da imprensa, companheiros secretários, não sei se você reparou, quantas coisas você fez aqui em Recife que tinha tanto ministro como tem aqui. Você reparou que tem 5 ministros aqui? Dos 5 ministros, 4 foram governadores de estado. E eles vão saber o que eu estou falando. Muitas vezes, quem está na presidência da República, ou muitas vezes quem está numa prefeitura ou no estado, muitas vezes a gente não dá muita importância àquilo que a gente chama de pouco dinheiro, 20 milhões, 15 milhões. Porque a gente, quando está no governo federal, é tudo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Então tem gente que não gosta de inaugurar uma obra de 15 milhões, de 10 milhões. Uma vez, a Miriam Cordeiro, que embora o Celso Daniel fosse o prefeito de Santo André, ela tocava aquela máquina como se fosse ela prefeita. A Miriam falou: presidente, o senhor precisa inaugurar obras pequenas. Porque, às vezes, uma obra de 10 milhões ou de 5 milhões para a comunidade vale mais do que o viaduto de bilhões. Vale mais do que o aeroporto de 6, 7 bilhões que o pobre nunca vai chegar nem perto. Então, quando você vai visitar uma obra de 5 milhões, você está exatamente diante do beneficiário. Ele está vendo que aquilo foi feito para ele. E muitas vezes no governo, sobretudo a parte do governo que trabalha com finanças, e isso vale para a política, vale para um clube de futebol, vale para o sindicato, vale para uma associação de moradores, quem está cuidando do dinheiro fica muito mão de vaca. Quem está cuidando do dinheiro não quer liberar dinheiro para nada, tudo é muito complicado, tudo demora. Agora imagina vocês o seguinte: muitas vezes a gente não cuida de uma coisa que custava 10 milhões. Aí quando dá uma enchente ou quando dá uma chuva que desbarranca o morro inteiro, aquilo que ia custar 10 milhões vai custar 200 milhões, 300 milhões, e às vezes vai custar vida que a gente não pode devolver. Então
Então é muito importante, e é por isso que eu tenho um apreço pelas prefeituras, porque eu não posso conceber que o presidente da República possa fazer a obra, o governo do Estado possa fazer a obra e o prefeito não possa fazer a obra. É muito importante que os prefeitos tenham recursos para fazer as obras que são consideradas necessárias. Normalmente as pessoas gostam de trabalhar com obras que dão bastante visual. Sabe, uma bela ponte, se for estaiada ainda é muito mais chique. Sabe? A bela ponte, sabe? Achei... Agora, muitas vezes você vai cuidar de uma encosta, sabe? Às vezes é feio porque é um concreto que você coloca lá para não deixar de esbarrancar, mas aquilo, na verdade, é uma coisa extraordinária porque salva vida. E nós precisamos já de aprender de que se a gente conseguir projetar e a gente antecipar, a gente não esperar chuva, a gente não esperar coisas acontecerem para a desgraça tomar conta da nossa vida, a gente vai evitar que muita gente morra, que muita gente perca os seus pertences, porque, gente, eu já morei em casa, João, eu morei em casa que entrou 1,5 metro de água dentro de casa, e quando a água sai é pior, porque você tem que tirar a lama. E a lama tem uma sanguessuga desse tamanho, Humberto, que gruda na perna da gente. A gente, para tirar aquela sanguessuga, você tem que jogar uma pinga. Você não vai jogar pinga boa, joga pinga de péssima qualidade para matar a sanguessuga e outros vermes que tem, outras coisas que tem, a doença que tem, xixi de rato. É um negócio, o pobre vive muito difícil a vida. Quando a gente é jovem, a gente aguenta qualquer coisa. Quando eu tinha 20 anos, que dava uma enchente no bairro que eu morava, chamada Ponte Preta, mas era enchente para valer em São Paulo, divisa com São Caetano. Eu ainda, com 20 anos, pegava uma câmara de pneu, amarrava uma corda, um cunhado meu ficava segurando e eu ia andar na escada para ver se tinha gente para tirar. Porque às vezes tem pessoa com idade que tem dificuldade, precisa entrar na casa, levantar a pessoa. Agora, e as pessoas que não têm condições? E quando acaba a luz junto com a desgraça? Que as pessoas ficam no escuro. E nem todo mundo tem uma velhinha dedicada para acender na hora que necessita. Então, uma obra dessa, João, que custa 40 milhões, ela tem o valor, quem sabe, mais importante de uma obra que custa 15 bilhões, que custa 20 bilhões. Eu lembro da alegria quando a gente fez aqui na Brasília Teimosa. Nós agora, João, resolvemos nos desfazer de tudo que é terreno e prédio público sem utilidade. Já pegou e vai pegar. Quem tiver vai pegar. A gente vai dar a escritura do povo do Brasil. Porque não interessa a União ficar com terreno vazio, com prédio vazio para juntar barata, juntar rato, juntar bandido, juntar, sabe, drogado. Ou seja, não é melhor a gente repassar para que o Estado com a Prefeitura dê uma utilidade àquilo? Para que ficar com patrimônio inutilizado? Eu tinha a sorte, porque como a maioria dos governadores, dos ministros meus, uma boa parte são governadores, eles têm muita facilidade de trabalhar, cara. É mais difícil trabalhar no governo federal do que no governo estadual. Vocês já perceberam que tem mais complicações para fazer, tem mais fiscalização, tem mais ingerência, tem mais, sabe, é muito difícil. O Renanzinho, certamente, o Rui Costa, o Camilo, o Valdez, quando era governador, mandava e acontecia. No governo federal, você manda e não acontece tão rápido assim. Você manda e não acontece, porque tem muita coisa, é muita coisa para dizer não pode. E um agravante que está mudando é que os funcionários, que muitas vezes têm que assinar uma coisa liberando dinheiro, eles começaram a ficar com medo de liberar dinheiro. Porque como todo mundo acusa todo mundo, quando um funcionário libera um dinheiro e ele é acusado, ele tem que abrir um processo, é ele que tem que pagar as custas do advogado.
Então, muitas vezes ele fala, esse ministro chegou aqui com pressa, ele quer as coisas, ele pensa que ele manda, mas ele só tem 4 anos. Eu já tenho 20, vou ficar mais 20, porque eu sou estatutário, eu sou concursado. Então, é todo um trabalho de convencimento para as pessoas perceberem que nós temos que mudar o jeito de governar esse país, de governar a cidade, cuidando das pessoas. É muito bonito levantar de mão, olhar para uma praia maravilhosa, mas não é tão bonito a gente olhar para um lugar, sabe, que tem água podre, esgoto a céu aberto, que tem possibilidade de desbarrancar, de encher de água. Aí sim, quando o prefeito vai lá, olha e começa a fazer projeto para cuidar disso, é que esse prefeito está fazendo aquilo que todo mundo deveria fazer, cuidar do povo. Sabe, essa que é a missão nossa, é cuidar do povo e fazer com que o dinheiro chegue na ponta. Chegue na ponta, e por isso que os prefeitos, eu dizia para os prefeitos, eu tenho orgulho, porque eu não acredito que na história do Brasil um presidente tratou os prefeitos com tanta decência como eu tratei nos meus 2 primeiros mandatos. A gente tinha criado lá, dentro da Casa Civil, uma sala de prefeito. Na Caixa Econômica, aqui em Recife, tem uma sala de prefeito. O seu Padilha, naquela época, só cuidava de prefeito, porque o prefeito, coitado do interior, vai para Brasília, chega lá, fica atrás de um deputado, batendo de gabinete em gabinete, o ministro nunca está para atender, sabe? Aí ele fica lá 2, 3 dias, volta para cá, sem nada. Não precisa disso mais. Não precisa disso, sabe? As pessoas podem ser atendidas aqui na cidade de Recife. E eu dizia para os prefeitos, não faça discurso para mim, pelo amor de Deus. Não é o discurso que arruma dinheiro. O que arruma dinheiro é o projeto. Leva o projetozinho, que a hora que a gente vê o projeto é que nem fotografia. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês batizam um filho de vocês, participa de uma festa de aniversário. Aí chega um cara que não estuca, chato pra cacete, com a máquina fotográfica, tira a fotografia, sabe? E fala para você, eu vou dar meu cartão para depois eu lhe vender as fotos. Não quero foto, não quero. Pode ficar que eu não quero. Passado uns 20 dias, chega o Estuquinha com um álbum bonito. Aí mostra para vocês a cara do filho de vocês, da filha. Eu duvido que alguém resista de comprar o álbum que foi mostrado. Então, um projeto é isso. Um projeto é isso. Você faz um projeto bem feito que não tem como você negar. Não tem como você dizer que não vai dar dinheiro. E pense no menino esperto. Pense jeitoso. Pense num cabra jeitoso. Tá seguindo o caminho do pai. Daqui a pouco está melhor. Sabe? O pessoal, quando o Eduardo Campos era governador e eu era presidente, o Wagner era prefeito, governador da Bahia, e eles tinham um certo ciúme, porque eu vinha muito a Pernambuco. Porque eu estabeleci com o Eduardo uma relação muito forte. Ele foi meu ministro. Quando eu precisei que ele voltasse para a Câmara, ele voltou para a Câmara para ajudar naquele processo das denúncias. Então, a minha relação com o Eduardo era uma coisa muito forte. E eu vim aqui também porque é meu estado e porque tinha muito projeto. O Eduardo trabalhava muito com projeto e levava as coisas. E assim é o João. Eu acho que mais esperto. Porque ele aprendeu do pai, e aprendeu da mãe, e se formou engenheiro, e tem, com essa idade, ele tem um futuro político excepcional, e ele sabe que tem que trabalhar e que tem que fazer as coisas corretas, porque a gente não pode mentir para o povo. A gente pode mentir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas se a gente mentir, o povo descobre. Então, o jogo sempre seja verdadeiro, cara. Mesmo quando tiver que dizer não, diga não. Diga não. É melhor dizer um não sincero do que uma mentira. Amanhã eu faço, depois de amanhã eu volto aqui. Hoje não dá mais. Não, diga logo não posso por isso, que as pessoas entendem, cara. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu quero primeiro dar os parabéns ao Jade. Você viu que o Jade fala grosso de manhã? Eu estava dizendo para o João, eu quando levantava 4 horas da manhã para ir na porta da fábrica,
Sabe, a voz ficava engasgada, parecia um carro velho. Se eu não tomasse uma talagada, eu não falava, cara. Sabe? E o bicho chegou aqui, acho que nem escovou os dentes, já está falando grosso. Então, João, eu quero te dizer o seguinte, cara. Você pode ter certeza do seguinte. Você teve um azar, porque você sabe que ter um presidente e um governo que são parceiros ajuda muito. Ajuda muito. Você ser prefeito e ter um presidente da República que não ajuda, que não passa dinheiro, que não faz convênio, é muito ruim. E todo prefeito sabe, e o presidente também. Nós passamos um ano inteiro, do dia 1º de janeiro até dezembro, só para remontar as coisas que tinham sido destruídas. Aqui, cada ministro passou um ano tentando reconstruir as coisas, fazer concurso para contratar funcionário, contratar fiscal, fazer projeto, que não tinha projeto para nada. E quando a coisa começa a engrenar, você pega na área do transporte. O ano passado, no primeiro ano, o governo federal, o Renanzinho, investiu mais em transporte em 2023 do que o outro governo investiu em 4 anos. Tá? Então, as coisas foram montadas, agora a nossa obrigação é entregar, João. Se você chegar com um projeto agora, você vai ter mais facilidade. Porque você sabe que o primeiro ano é um ano de você pegou isso aqui o primeiro ano, até conhecer a máquina, organizar, contratar gente, montar a equipe, colocar as pessoas no lugar certo. Quando chega no segundo ano, você começa a fazer as coisas que você... E também porque você vai ter o teu primeiro orçamento. Nós governamos o primeiro ano com a PEC da transição, porque não tinha orçamento para a gente governar. O orçamento acabava em julho, agosto. Tivemos que fazer uma PEC. Foi a primeira vez na história do Brasil que alguém começou a governar de tomar posse. Sabe? E aí o Congresso Nacional, sabe, deu uma mão muito grande, ajudou, muita conversa, e a gente conseguiu aprovar. Mas agora já está na nossa conta. Agora, esse ano eu tenho dito, esse é o ano da entrega. Esse ano ninguém pode se queixar. O que eu estou fazendo aqui é que a gente vai fazer no Brasil inteiro, entregar as coisas que nós prometemos. Nós precisamos melhorar a vida do povo. E você, esse ato de 40 milhões, veja que interessante. 18 obras. São 18 obras. Imagina. Se você chegar no presidente da República e falar assim, eu tenho de 40 milhões, ele fala, 40 milhões, isso não é nada. Vai fazer o que com 40 milhões? Mas se ele vier, sabe, colocar o pé no barro, ele vai perceber o que significa isso. E você tem o privilégio de ter 3 senadores aqui e 2 mulheres, cara. Quando é que você fez um ato com 2 senadoras, mulher aqui na sua frente, olhando aqui? Hein? As 2 amigas. As 2 amigas. Espero que elas votem bastante coisa para nós aí, boa. Então, gente, eu quero primeiro dar os parabéns ao João pela excelente administração que você está fazendo. Eu sei que esse ano é um ano de eleição, e eu digo sempre o seguinte: se a gente plantou, a gente aguou, a gente vai colher. Pode ficar certo disso. E eu a partir de um determinado mês, você não pode nem inaugurar mais obra, ou seja, então tudo que você puder inaugurar, inaugure. Eu quero dizer que, da parte do governo federal, não apenas eu, mas os ministros, nós estamos à disposição para ajudar. A gente não está fazendo favor a ninguém, a gente está apenas devolvendo para a população mais necessitada aquilo que a gente tem obrigação de fazer. É dando qualidade de vida para essas pessoas viver dignamente e cuidar da sua família. E não poderia ser o momento melhor de vir aqui. Eu fui inaugurar uma adutora, sabe, lá em Arco Verde, que é mais um passo das águas do São Francisco que está chegando para banhar todo o semiárido nordestino. Ontem nós fomos
Chegou mais uma ministra pernambucana. Vocês sabem que você tem 5 ministros pernambucanos. Ontem nós fomos inaugurar, sabe, a Hemobras, que era um sonho que começou com Humberto Costa, quando foi meu ministro da Saúde. E ontem, finalmente, a gente foi inaugurar. E quando chegar em setembro, já vai estar produzindo todo o remédio para nunca mais um brasileiro morrer de hemofilia. É uma coisa extraordinária. E o que é mais extraordinário é que, quando Humberto pensou, ele já pensou que tinha que ser em Pernambuco. E já pensou que tinha que ser em Goiânia. Quem é que ia imaginar que Goiânia ia ser o que é hoje? Quem imaginou? Há 30 anos atrás? Nada. E é mais ainda, nós agora já decidimos mais uma escola técnica para Goiânia, porque nós queremos formar profissionais qualificados para o desenvolvimento industrial. Então, não poderia ser um presente melhor. Primeiro, falar no microfone que o Dado Campos fez o seu último comício aqui. A segundo, guarde com muito carinho esse microfone, porque isso aqui vale ouro. Você guardou o seu, Rui? Não. Você guardou o seu, Renan? Você guardou o seu, Camila? Você guardou o seu? Então, vocês não estão construindo história que os meninos aqui fizeram. João, um abraço, querido. Eu vou embarcar para o Ceará agora. Que Deus lhe abençoe. Dê um beijo na sua mãe. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado por ter vindo aí. E parabéns ao povo. Que bairro que é? São mais de 10 bairros. Sabe, parabéns aos moradores. Parabéns aos moradores. Os moradores que estão aí, vem aqui para a gente tirar uma foto. Vem cá para a gente tirar uma foto bonita. Ana César, vem cá. Está em Buda também, né? Milagres. Lá em Milagres. Presidente, muito obrigada. Deus abençoe por tudo. Tudo bem. Olha o microfone aqui. Valeu. Guardado. Você que está no Canal Gov, acompanhe a agenda do presidente Lula no Recife, ao lado do prefeito João Campos e do ministro das cidades Jader Filho. Nesse momento, ele tira uma foto aí com pessoas que serão beneficiadas com investimentos em encostas na capital pernambucana. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do presidente. É isso, 9h07. Você acompanhou ao vivo a assinatura de ordens de serviço para a construção de encostas definitivas que vão beneficiar 13 bairros e comunidades de Recife, em Pernambuco. As obras serão iniciadas ainda em abril e vão beneficiar mais de 700 famílias, num total de quase 3 mil pessoas. O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a preocupação do governo federal com a prevenção de acidentes. Ele lembrou que a época da PEC da transição, ainda antes do presidente Lula tomar posse, a previsão é que essa área de prevenção de acidentes tivesse para todo o país apenas 27 milhões de reais em investimentos. Jader Filho disse que, com a preocupação do presidente Lula com a população de baixa renda, só o município de Recife está recebendo hoje 40 milhões de reais. Já o presidente Lula afirmou que essas obras são para evitar que o país perca vidas em deslizamentos causados principalmente pelas fortes chuvas. O presidente Lula segue agora para o Ceará, onde participa da assinatura da ordem de serviço do ramal do Salgado em Iguatu. E você acompanha ao vivo aqui com a gente a partir da